Vamos agora falar um pouquinho sobre os destaques políticos, econômicos, enfim, da semana aí com a nossa analista, jornalista, também comentarista do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos. Ela já está com a gente conectada aqui, dividindo tela. Ana Amélia, seja bem-vinda com a gente. Uma boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos telespectadores. Um dia para não esquecer. Muita movimentação e talvez uma crise institucional das mais graves que o Brasil já está vivendo. Mas o dia começou, Felipe, hoje, já que você falou da movimentação e das ações, começou hoje às 8 horas da manhã no Hotel Palace, Brasília Palace, que é um dos mais históricos de Brasília, desenhado pelo Oscar Niemeyer. Nesse evento, o 5º Summit, que discutiu o setor do agronegócio, no aspecto da insegurança jurídica. E foi muito importante, porque estava presente lá o ministro do STJ, ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, e também a nossa especialista Samantha Pinheda, que é uma grande advogada, que conhece não só o meio ambiente, mas conhece as questões do lado jurídico. E lá eu fui chamada, não esperava, porque eu fui para assistir, ouvir o ex-ministro Antônio Cabreira, que é uma das autoridades mais importantes do agronegócio, foi o ministro mais jovem da Agricultura, e Francisco Maturro, que foi secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. É também um grande produtor da área do setor industrial. Então, as maiores autoridades do agro brasileiro, estava lá o Guilherme Campos, que é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, representantes da CNA, representantes de entidades representativas do agronegócio. E o que se constatou é, de fato, que precisa, como disse o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que foi preciso. Ele disse, na nossa Constituição, a questão é exatamente muito importante. Está escrito lá, como princípios basilares, a transparência, a integridade e a impessoalidade. E faltou uma palavra, a eficiência do setor público. Eu acho que merece o aplauso o governador Mauro Mendes, porque exatamente esse é o problema, a falta de eficiência. A questão é também não saber se o Estado é grande ou pequeno. O Estado precisa ser eficiente para o cidadão que paga a conta. Então, dentro desse tema, ficou mostrado claramente a insegurança que vive o agricultor. Foi mencionado pelo Guilherme Campos a história do endividamento grave da agricultura no Rio Grande do Sul, os agricultores tendo problemas seríssimos, a necessidade de um seguro rural ou seguro de renda para os produtores. Então, todo esse cenário de dificuldades foi mostrado nessa reunião do LIDE hoje pela manhã, abordando o setor mais dinâmico da economia, que é o agronegócio. Eu lá falei que, de fato, talvez o setor da justiça e dos problemas da judicialização na economia e particularmente para o agricultor, Felipe, eu diria assim, o nó que mais aperta na garganta dele, porque uma hora é ou uma invasão, outra hora é uma desapropriação indevida, outra hora é um problema ambiental. Então ele está cercado por todos os lados de problemas. Uma hora é o endividamento, a cobrança indevida, o juro alto. Então é todo um processo que ele está vendo a cada dia também surgindo novas leis que vão impactar negativamente sobre suas operações. Mas isso é a questão. E do ponto de vista político, meu caro Felipe, hoje com a decisão do ministro Gilmar Mendes em relação a limitar a competência do Senado Federal na admissibilidade ou na aceitação de pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte, foi um golpe que obrigou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vinha às tuas com o presidente Lula, para uma guerra muito maior. Tirar competências do poder legislativo é muito sério. Ela só pode ser feita mediante uma mudança na Constituição brasileira. E isso não é de um canetaço do ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte hoje, dizendo simplesmente que cabe, que tem a autoridade, que é o Procurador-Geral da República que pode fazer isso. Não, um senador, pelo que está na Constituição, tem autoridade, sim, é competência dele de fazer o pedido de um impedimento do impeachment do ministro da Suprema Corte. Ninguém está acima da lei, e aí fica maior ainda o embate entre a Suprema Corte, já que entrou nesse processo do 8 de janeiro, muito mais agravado, muito mais agora. Tem que saber até que ponto o colegiado dos 11 ministros estão de acordo com essa iniciativa do ministro decano Gilmar Mendes, meu caro Felipe.
Pois é, eu estava conversando com alguns, digamos assim, interlocutores lá do STF. O pessoal diz que, de fato, muita gente foi pega de surpresa dentro do próprio STF, inclusive outros ministros com essa decisão de Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, e que agora o desfecho fica incerto. É preciso agora sentar, avaliar, discutir uma questão que pegou todo mundo de surpresa, né? Pois é, muito, muito bem avaliado, Felipe. Você ponderou bem. Quer dizer, será que os ministros foram consultados? Foi uma coisa da cabeça do ministro Gilmar Mendes? Fica mais sério ainda, porque não pode uma decisão com essa repercussão sobre a questão da institucionalidade. Então, uma crise institucional é muito séria. Quem navega de braçadas nisso tudo é o presidente Lula, que estava vivendo aí o dilema com a história da indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, digamos, o desentendimento aí, os problemas com o Davi Alcolumbre, com o negócio de datas, coisinhas pequenas. Agora ele saiu de cena, o Lula fica com a notícia positiva da conversa que teve e produtiva com o Donald Trump, e ele acaba tendo, digamos, a manchete agora é essa crise provocada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, realmente ele está tendo aí, eu diria, sendo um sopro de sorte, porque a pauta passa a ser esta, e não a encrenca do Palácio do Planalto com o Senado em relação à indicação do Jorge Messias. Mas a pauta fica outra, a briga entre o Supremo e o Senado Federal. Então, realmente, nós estamos vivendo aí momentos. E agora nós estamos fechando, vai entrar em recesso, tem esse problema da indicação para a Suprema Corte, mas tem também a lei do orçamento, tem várias matérias que precisam ser votadas, senão fica tudo engessado para o governo a partir do exercício fiscal de 2026. Então, haverá tempo para isso? Vão fazer tudo a toque de caixa? Essa, de novo, é a grande questão. O brasileiro, especialmente o Congresso, deixa as coisas importantes para a última hora, né, o caro Felipe? Vou aproveitar, Ana Amélia, que você tocou aí nessa questão do orçamento. Um assunto que ainda está indefinido, né? O que está faltando? Falta ambiente político para poder avançar com a questão, para votação lá na comissão, para depois ir para plenário? O que está faltando? Que tipo de articulação está faltando para avançar com essa pauta? Eu estou desconfiada que tem um nó aí que precisa ser desatado. Você falou muito bem. Está faltando articulação? Tudo indica que sim. Ou tem alguma coisa emperrada, algum nó que precisa ser desatado e que isso depende da articulação do Palácio do Planalto com as lideranças do governo e da oposição no Senado Federal e na Câmara. Enquanto não houver digamos, esse diálogo respeitoso e esse acerto para as coisas andarem, isso não vai sair do papel. E quanto mais próximo isso fica da eleição em 2026 ou do calendário eleitoral, mais a situação mais fica complicada, Felipe, porque todo mundo fica, oposição e governo, de olho em 2026, na eleição. Por enquanto, o Lula está andando aí de braçada nesse processo. Agora, a oposição também está tendo problemas em relação a várias coisas. Ela própria mesmo está se dividindo, está a família Bolsonaro com problemas dentro de casa mesmo. Então, há uma incerteza no campo da direita e da extrema-direita em relação a 2026. Também isso acaba, de certa forma e indiretamente, beneficiando o candidato à reeleição, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, veja, tudo desemboca em 2026. E isso pode prejudicar, porque quando a decisão tem um objetivo que não é o do interesse da sociedade, claro que vai sempre ser, depois, mais tarde, o preço será mais caro a ser pago pelo cidadão brasileiro. A gente está falando aqui que a votação do orçamento está emperrada, mas tem um outro assunto lá do Congresso Nacional importante e que eu preciso explicar aqui para a nossa audiência, para a gente comentar, Ana Amélia. A medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial também precisa ser votada no plenário do Senado até sexta-feira, senão ela vai perder a validade. E essa medida provisória é aquela que autoriza obras e empreendimentos considerados estratégicos pelo governo. O texto foi aprovado após ter passado por análise de uma comissão mista, formada então por deputados e senadores na terça-feira, ontem. A medida provisória foi editada pelo presidente Lula no mesmo dia em que ele vetou 63 trechos da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que tinha sido aprovado pelo Congresso em julho. A licença especial é defendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como um instrumento para agilizar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Pelo que você tem acompanhado as discussões aí, as negociações em cima desse tema, vai ser votada até sexta-feira, Ana Amélia?
Olha, de novo, nós estamos esbarrando aí na questão exatamente se o Senado vai poder e a Câmara podem votar remotamente. Se puderem, porque grande parte dos senadores e deputados são candidatos, alguns ao governo, senadores são candidatos ao governo do Estado, dos seus respectivos estados. Estão viajando hoje, estão embarcando hoje é quarta-feira. Então, para você agilizar, para iniciar o recesso no meio do mês, você vai ter que trabalhar muito. E como você vai realizar isso? E esse tema é uma proposta do governo, do Poder Executivo. Como você bem lembrou, não se trata do licenciamento para fazer uma lavoura. Ele é muito mais adequado, ele está muito mais focado na questão das obras estruturantes, numa estrada, numa ferrovia. O processo demorado da Ferrogrão, cada vez tem um entrave jurídico que é criado, seja por partido político, seja pela área ambiental. Então, esse projeto ele tem muita relevância no sentido de dar uma métrica para isso, dar uma decisão para agilizar o andamento. Só que ele existe dois outros documentos de avaliação de impacto ambiental que são prévios a isso, dois documentos. Então, se é para simplificar, não houve simplificação, aumenta o rigor, mas ele vai interferir sobre as obras novas ou obras que estão em andamento, que estão suspensas por conta de questões relacionadas a impedimentos de ordem ambiental ou de outra natureza, e também a questão financeira de obras que estão paralisadas. Então, nós temos aí um nó também nesse processo bastante sério, porque o Brasil está carente na questão da logística. É rodovia, é ferrovia, é silo, tudo está tudo muito atrasado e parado. E isso custa muito caro, Felipe, para a sociedade que paga a conta. Ô, Ana Amélia, a gente tem ainda mais um assunto aqui, agora mais direcionado, digamos assim, ao executivo. Ontem, a gente sabe, né, o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram ali por 40 minutos, por telefone. Ao que a gente sabe até agora é que foi uma conversa, digamos assim, produtiva, segundo o Palácio do Planalto. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu uma nota dizendo que, de fato, foi uma conversa muito produtiva entre os dois líderes. Assim, a mensagem sinaliza, aparentemente, uma boa relação agora entre os dois países. Fala que os temas discutidos na ligação envolvem tarifas, segurança e também sanções. O governo, o tom do governo, a partir dessa reunião, é um tom otimista, inclusive para que as tarifas impostas a muitos dos produtos que ainda estão sob essa tarifa, né, essas tarifas caiam. Pelo que você tem observado, esse otimismo aí, ele se justifica? Eu acho que tem um ponto comum aí que agradou a Casa Branca, que foi o que o Trump, o que o Lula foi fazer nessa conversa. O Lula pegou um tema que é muito importante para o Donald Trump. Qual é? O problema da segurança, o problema do tráfico de drogas, o problema do crime organizado, das facções. Por que ele está atacando a Venezuela? E por que ele está atacando outros países da América do Sul? A questão do tráfico de drogas. Então, esse ponto é um tema de interesse comum entre o Brasil, e que às vezes é um mercado de passagem, vem de países da América do Sul, aqui produtores, Bolívia, Peru, ou Colômbia, e passa por aqui para ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. Então, é fundamental essa questão de um conjunto dos países, dos governos, de combaterem o crime organizado, que hoje o volume de recursos que ele opera é maior do que todas as economias do mundo em setores legalizados. Então, o poder é que também isso está se infiltrando, o tráfico de drogas e também o crime organizado está se infiltrando nos poderes dos países ou dos parlamentos, como aconteceu no Rio de Janeiro agora. Uma prisão de um parlamentar que mostra os vínculos, os tentáculos do crime organizado, Comando Vermelho, seja as facções todas. E isso interessa para os Estados Unidos. Então, o Lula levou esse como prioridade e junto também a questão do tarifaço. O Trump já tinha aliviado sobre o café, sobre carnes e outros produtos da área do agronegócio, mas não tratou ainda, e esses temas tão importantes, como é a questão de calçados. A Bicalçados apresentou hoje, para você ter uma ideia, Felipe, os dados da queda na venda externa, especialmente para os Estados Unidos, por conta do tarifaço. Isso gerou empregos, muitos empregos, desemprego, aliás, muito desemprego no setor calçadista por conta do tarifaço. Agora, é preciso
preciso entrar nesses detalhes. O MIDIC está trabalhando, mas encontra resistência na área de produtos manufaturados, não só de calçados, mas de outros setores também que estão sendo afetados pesadamente nesse tarifado. Então é preciso agora aproveitar esse bom momento que o Lula está tendo nas conversas com o Donald Trump, de entrar também nesses produtos manufaturados que são importantes para a indústria, seja de confecções, seja de couros e calçado, mas especialmente calçado. O Brasil é um grande produtor, tem uma grande tecnologia, concorre com os produtos asiáticos que hoje estão entrando aqui a preço de banana, sem certificação, pirataria, e está reduzindo também sobre esse aspecto. Então, é preciso que o governo tenha atenção sobre esses outros setores que não foram incluídos na redução da tarifa que foi anunciada pelo Donald Trump, que foi benéfica, claro, porque era um setor estratégico, especialmente café, e a questão relacionada também a frutas e a outros produtos, meu caro Felipe. Ana Amélia, quero agradecer a gentileza de ter participado com a gente aqui hoje, viu? Desejar você uma ótima noite. A gente volta a conversar em breve. Obrigada.